Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo? Boa noite, professor. Estou ouvindo sim. Estão ouvindo, pessoal? Estou ouvindo, professor. Está ouvindo aqui? Eu não estou ouvindo. Opa, por favor, fala alguma coisa aqui para... Oi, professor. Opa, agora ouvi. Agora ouvi. Sim. Isso. Tudo bom, pessoal? Como é que foram aí? Feriado? Tranquilo, certo. Tranquilo, né? Então, tá bom. Vamos dar uns 4 minutinhos aqui. A gente já começa. Só para dar tempo do resto do pessoal chegar, né? Nós estamos só com 3, por enquanto. Foram viajar? Fizeram alguma coisa? Ou ficaram por aqui mesmo? Eu fiquei em casa, professor. Haja Netflix, né? Também tinha que fazer os trabalhinhos da faculdade, aproveitei para adiantar já. Certo. É isso aí. Entrou o Cristiano agora. Boa noite, professor. Tudo bem? Como é que tá, Cristiano? Tudo bem. Mais 3 minutinhos a gente começa. Então, afinal, essa é a última aula, né, pessoal? Então, chegando já no finalmente, né? Bem, pessoal, vamos já compartilhando a tela. Deu 18h35, aqui a gente começa. Eu preciso explicar o trabalho para vocês, tá? Então, basicamente, esse primeiro bloco vai ser para explicar esse trabalho, né? Eu andei conversando com o Augustinho, né? Como eu já tinha explicado para vocês, o trabalho do 6º semestre é o Augustinho que dá. O do 8º sou eu que dou, tá? Então, ficou essa bola dividida. Eu esperei ele me entregar o trabalho para passar para vocês. Eu vou estar passando hoje o trabalho para vocês, tá? Então, estou dando mais aqui, estou conversando, mas estou dando mais uns 2, 3 minutos, né, para ver se entra mais gente. Mas, basicamente, vai ser isso, essa primeira parte. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, eu quero dar uma olhada aqui no Moodle, no nosso planejamento, tá? Então, nós estamos aqui no dia 16, ok? Nós vamos dar payback hoje, então essa é a meta da aula de hoje. E a nossa prova está para o dia 23. Então, dia 23, que é a semana que vem, está previsto a prova. Eu tenho que fechar tudo até dia 30. Essa é minha nota final, é minha data final para fechamento, porque fechando no dia 30, já no dia 1º começa as subs, né? Para quem precisa. Se nós tivermos algum aluno de sub, vai ser no dia 7. Então, já está aqui marcado, tá? Eu tenho que fechar até o dia 9.
E aí, as PAFs vão ser dia 14. Então, dia 14 as PAF, fechamento dia 18. Ok? Então, provavelmente, a partir do dia 18, acabou-se tudo. Então, pessoal, é esse o nosso cronograma hoje, tá, pessoal? Então, deu para perceber que hoje é a nossa última aula. Bem, a aula de hoje, eu não deixei trabalho para vocês fazerem na aula de hoje, como sempre eu deixo. Por quê? Porque tem o projeto temático, vocês vão ter que trabalhar em cima do projeto temático. Então, seria sacanagem dar o trabalho, né? Dar um trabalho mais o projeto temático. O projeto temático, nós estamos aqui no dia 16, eu vou deixar ele para o dia 29. 29. Então, vamos acertar aqui já o Moodle, né? Para não ficar dúvida, né? Então, projeto temático, 29 de 11. Então, vamos só conferir aqui se ele está realmente no dia 29. 29 do 11, 23h59. Então, vocês têm aproximadamente 2 semanas para entregar, sendo que entre a nossa P2 e o dia 29, está livre, não temos mais nada, né? Mais ou menos 2 semanas que vocês têm. Mais ou menos não, 2 semanas exatas que vocês têm para a entrega desse trabalho, tá? Vamos dar uma olhada nesse trabalho. O trabalho então, vou abrir aqui. Tá? Vocês vão ter que determinar os custos de produção e os investimentos, tá? Que são necessários para produzir uma fábrica de vacina. Tá? Então, o dimensionamento de investimento, custos e receitas, o dimensionamento financeiro, né? O cálculo de viabilidade, se está dando lucro ou não. Tá? Vocês vão ter que determinar essas projeções de custo, mas uma boa parte disso daqui, pessoal, já está pronto. Se vocês entrarem com o número certo, ele já calcula sozinho. Tá? Então, vamos lá ver a planilha. A planilha está aqui. Essa planilha, avaliação, vocês vão me preencher uma por grupo, mas não esqueçam de colocar o nome dos componentes no grupo. Esses números que estão aqui são só números de teste, mas deixem essas fórmulas aqui, que conforme vocês forem preenchendo o resto, ele vai já calculando automaticamente aqui, e esse é o resultado que eu quero ver. Tá? Vocês vão ter que fazer essas instruções, avaliar a viabilidade econômica da fábrica, não sei o quê, mas na realidade, pessoal, é que ele está bem mastigado aqui. Tá? Eu tenho uma fábrica de vacina que fabrica 300 milhões de doses por ano e eu quero passar ela para 600 milhões de doses por ano. Preço unitário, R$ 55,00 cada dose de vacina, $10, que é mais ou menos aquilo que a gente imagina, né? Estamos pagando. E a receita de vacina vai ser a quantidade vezes esse preço unitário. Então, eu tenho essa receita de vacinas por ano. Eu estou estimando que vai ter um crescimento anual de 0,5%. Tá? Então, e eu quero uma situação nova, essa situação atual. Para a situação atual, não preciso investir nada. Deixa a fábrica como está e vamos produzindo. Mas tem uma situação nova, em que eu quero produzir 600 milhões. Eu quero comparar a situação atual com a situação nova, se eu tenho um maior retorno financeiro no final das contas. Tá? Eu vou dobrar a quantidade, tá? O preço continua o mesmo, mas a receita de vacina vai dobrar, lógico. Quanto que eu vou investir? Está em branco aqui, mas na realidade, a hora que vocês preencherem essa planilha de investimento, ele vai passar para cá o valor.
ok? E essa depreciação, pessoal, como vocês não tiveram depreciação ainda, vocês vão ter em contabilidade no próximo semestre, então não precisa levar em consideração essa depreciação, tá? Eu tenho uma curva de taxa de crescimento de cada despesa, tá? Então, insumos, mão de obra, serviço de terceiro, manutenção, energia elétrica, fretes, outros, tá? Então, a gente faz uma estimativa de crescimento para cada um deles, tá? Então, e nós vamos fazer aqui também os tributos, né? PIS, CONFINS, CSSL, imposto de renda, ok? Nessas taxas, 9,25%, 9,25%. A taxa de desconto anual, vocês viram que para calcular valor presente líquido, vocês entram com uma taxa, né? Essa taxa é essa daqui, é a taxa de desconto, ok? Investimentos. Vocês vão ter que realmente determinar aqui qual vai ser o valor unitário de cada um desses equipamentos. Eu preciso disso para fazer uma fábrica de vacina. Poxa, professor, onde que eu vou determinar isso? Vocês vão determinar nessa bibliografia. Nessa bibliografia aqui tem os custos e os investimentos, os preços de custos, os preços de investimentos, para tudo isso. Então, vão procurar nessa bibliografia quanto que eu vou comprar de máquinas e equipamentos, quais máquinas e equipamentos, eu vou precisar de 40 unidades, adequação de filtros e outras providências, esteiras, mobiliários, prateleiras, vasos, artigo, equipamento, sala refrigerada, equipamentos de informática, tá? Controle da planta, sensores, adequação da planta de energia, outros. Planta e redimensionamento, tublô e esteiras BUTs, que são esteiras robotizadas, tá? Pronto a envasilhamento, né? Precisa ver aqui, são equipamentos que colocam a vacina dentro das embalagens, tá? Então, obras. Então, obras de crescimento, adequação, expansão. Então, vocês vão me colocar aqui os valores unitários. E ele vai calcular os valores totais, tá? Para essa quantidade. Isso daqui é investimento. Eu vou fazer uma vez só no começo e vou gastar um determinado montante. É até recomendado o seguinte, o próprio professor Augustinho falou, olha, pelos meus cálculos, esse investimento está em torno de 2 bi. Tá? Então, é um investimento para fazer uma fábrica de vacina de 300 milhões de doses anos. Então, está em torno de 2 bi de reais. Então, é mais ou menos aqui a ordem de grandeza disso que nós estamos imaginando que vocês vão ter que fazer. Tudo bem, pessoal? Vocês estão quietos? Por quê? Assustou? Vocês entenderam até aqui? Não, prof, estou aqui. Sim, entendi. Sim, professor. Entendeu? Até quando que tem para entregar? É até 29 de novembro. Tá. Tem 2 semanas, certinho. Bem, é só investimento? Não. Investimento é aquilo que você faz no começo do processo, para startar, para montar a fábrica. Depois vão ter os custos mensais. Custos mensais, pessoal, vocês vão ter que calcular qual o custo mensal da situação atual e qual o custo mensal da nova situação. O que vai? Eu tenho que produzir o IFA, tá? Que na realidade é o insumo básico de todos os medicamentos, tá? Tem um nome próprio, agora não me lembro.
não sei o que, insumo F ativo. Agora não me lembro o F, o que era. Deixa para lá. Depois vocês vão procurar, vocês vão achar. Eu vou precisar de frascos, ampolas, lacres, embalagens. Isso daqui é aquilo que a gente chama de custo variável. Por que variável? Porque ele varia em função da quantidade. Se você produzir 1, você vai gastar 1. Se você produzir 10, vai gastar 10. E nós temos custos fixos aqui, ó. São esses aqui. A mão de obra, tá? Então, qual que é a mão de obra mensal? Não esqueçam que nessa mão de obra, a hora que vocês calcularem o salário, dobra. Por quê? Porque os encargos sociais, na realidade, ele é mais do que 100%, mas considera 100%. Tá? Serviços de terceiros, manutenção, energia, frete, outras, tudo vocês vão procurar aqui. Tá? Da situação atual e da nova situação. Detalhe, tem um monte de células que têm fórmulas. Não mexam nessas fórmulas, que é sinal que ele deve calcular alguma coisa automaticamente, porque senão vocês vão ter que calcular. Tá? Então, preencham só aquilo que está em branco aqui, né? No caso, a mensal. Por quê? Para não ter que ficar preenchendo, fazendo totalização. É colocado aqui uma estimativa de quanto que deve ser isso daqui por mês. É lógico, pessoal, de trabalho para trabalho não vai ser exatamente igual, é diferente, tá? Alguém pesquisa, deu um valor um pouquinho maior para frasco, às vezes deu um pouquinho menor para insumo, para ampola, não tem problema, tá? Eu quero ver se vocês estão conseguindo tocar um projeto economicamente, tá? E a gente toca esses projetos, pessoal, até na vida particular, na vida pessoal, tá, pessoal? A gente toca coisas muito semelhantes. Antes de mostrar isso, aí nós vamos montar o fluxo de caixa. Fluxo de caixa são as receitas menos as despesas, e tem aqui também, tá? Isso daqui também, ele monta automaticamente, vocês podem ver que as fórmulas já estão ajustadas para pegar informações de custos e de investimentos. Então, ele já vem aqui com essas informações. Você não tem que se preocupar, tá ok? Então, já está montado. Inclusive, se vocês entrarem com a taxa de desconto, aqui antes de você entrar, já está com a taxa de desconto, ele vai te calcular aquilo que vocês viram a semana passada, que é o valor presente líquido. Ele já calcula direto, ó, já está mais ou menos pronto essa planilha. Ó, tá facinho. Tá? E da situação nova. Essa é a situação atual e essa é a situação nova. Não se esqueçam que da situação atual eu vou pegar informações daqui, da situação nova eu vou pegar informações daqui. Da atual, eu não vou ter que pegar investimento, zero de investimento, e da situação nova, vai entrar uma saída aqui, que é a saída de investimentos, que é uma porrada, né? Então, isso na situação nova. Tá? Bem, então, basicamente é isso. Pessoal, a gente monta esses fluxos para tudo na vida. Tá? Eu estou mexendo nisso aqui agora. Eu estava mexendo agora fazia meia hora. Isso daqui é do meu condomínio, tá? Que a gente vai ter que ver as arrecadações, quanto está a arrecadação, qual o total de receitas de todos os apartamentos, tá? Quais são as despesas que eu tenho mensalmente, como é que estão essas despesas, tá? Salários que eu tenho que pagar, então quanto que está os salários, salários mais adiantamento, mais 13º, mais férias, mais vale transporte, vale refeição, seguro, INSS, fundo de garantia, PIS, imposto de renda, tudo isso daqui a gente monta, tá? Tem que montar. Então, contas de terceiros, contas terceirizadas, tudo isso é o fluxo de caixa.
E no final, o que interessa é esse númerozinho aqui. É o quanto que sobra ou quanto que falta todo mês. Vocês estão dando uma olhada que o negócio está feio lá no prédio. Eu estou tentando descobrir o que está acontecendo aqui, mas está com algum problema grave, né? Bem, não vamos entrar aqui no prédio que não é. Mas isso daqui, pessoal, isso que eu estou montando, tá? Ele, na realidade, é isso daqui. Exatamente isso. Só que aqui eu estou falando para períodos anuais, lá estou falando em relação a períodos mensais, eu estou calculando até o final do ano que vem, tá? Mas, basicamente, é isso. São as entradas aqui em cima, as saídas e o saldo. E o quanto eu levo de um período para outro. Tá? Então, basicamente, é isso. Não esqueçam, tá, pessoal? O saldo final de um ano é o saldo inicial do próximo, tá? Então, a gente sempre tem que somar o próximo com o anterior, mais as entradas e sair, menos as saídas desse período aqui. Isso é o chamado fluxo de caixa. A gente usa no prédio que a gente mora, em casa para saber quanto você está ganhando, quanto você está gastando, onde que está indo a grana, tá? Na empresa, tá? E isso, na realidade, é um orçamento também. A gente também chama isso daqui de orçamento. Nós estamos fazendo um orçamento que é uma previsão do que deve acontecer. Tudo bem, pessoal? Então, eu já passei isso. O trabalho de vocês vão ser achar esses números, porque as planilhas já estão prontas. Então, vocês vão ter que achar os valores de investimentos e os valores de custos. Tá ok? Perguntas, pessoal? Não, professor. Obrigada. Então, é isso, tá? Esse trabalho, eu nem vou salvar aqui. Eu já coloquei aqui um mapinha para entrega desse trabalho. Então, vamos botar esse daqui. Começar. Entrega do projeto temático. Vem para baixo. Por que eu não quero vir para baixo? Tá difícil, hein? Bem, então, a entrega do projeto temático é para o dia 29 de novembro. Então, vocês têm aqui do dia 16 até o dia 29, tem 2 semanas. Eu não vou dar trabalhinho essa semana, para vocês terem mais tempo para se dedicarem a isso, tá? Isso daqui é um trabalho em equipe, é nas mesmas equipes que estão fazendo o projeto temático com o professor Marcelo, e eu não sei quais outras disciplinas que também estão dando. Tá? Que mais? Vale muito esse projeto temático. Alunos que não estão fazendo o projeto temático nas outras disciplinas, porque tem aluno que é do 5º semestre, mas está puxando uma matéria do 6º. Tem aluno que é do CCSA, tem aluno que é de outra faculdade. Esses alunos não precisam fazer o projeto temático. Agora, os alunos que estão fazendo as disciplinas do professor Marcelo, lá de pesquisa operacional, tem que fazer. Pelo menos esses tem que fazer. Quem Professor, o meu grupo, só eu faço essa matéria aqui, então eu faço sozinho? É isso? Faz sozinho. Faz sozinho. Ah, tranquilo, beleza. Só ser uma outra alternativa é o seguinte: eles estão fazendo essa matéria com o Augustinho? Na verdade, não, professor. Eles já fizeram, acho que, outro semestre. Tá bom.
Então, você faz sozinho. Se ele estivesse fazendo com o Augustinho, eu ia falar, pode fazer com eles, e você me manda uma cópia. Tá? Mas, nesse caso, não tem jeito. Se eles já fizeram, não tem jeito. É a minha sugestão, faça sozinho. Não precisa fazer a outra, né? Ou você está fazendo a outra também? Eu estou fazendo. Vai ter que fazer os dois. Beleza. Não, tranquilo, professor. Beleza, mas não tem jeito. É a regra, né? Você não arrumou nenhuma equipe para entrar? Não, professor. Era essa mesmo. Minha sugestão é se você tivesse... É que na outra disciplina que estão esses seus colegas, é isso, né? É isso. Com eles que eu estou e eles estão na outra só. Não tem jeito. Você vai ter que fazer sozinho, não tem jeito. Isso aí. Bem, então, pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Vamos agora ver payback, pessoal? Bora. Então, bem, vocês estão vendo minha tela, não estão? Payback é a última coisa que nós vamos ver. ROI não vamos ver. Análise de sensibilidade nós vimos aqui para trás. Por que eu dei antes análise de sensibilidade? Eu acabei dando antes porque eu achei que o trabalho seria sobre análise de sensibilidade. Esse trabalho aqui, tá? Então, por isso que eu adiantei. Na realidade, não adiantou nada ter adiantado, né? Então, paciência. Mas, de qualquer forma, vocês viram análise de sensibilidade já. O projeto é esse projeto que nós estamos desenvolvendo, né? Então, ficou para o dia 29, e é isso aí. O que é o payback? Nós vamos ver hoje. Payback tem dois tipos de payback. Tem o payback simples e o payback descontado. E vamos lá. Na avaliação de projetos, eu já falei para vocês, e a gente sempre repete nessas 4 aulas, essas 3 aulas, que existem 4 maneiras de a gente avaliar um investimento. Ou pela taxa interna de retorno, que vocês viram há 2 aulas atrás, ou por valor presente líquido, que vocês viram na aula passada, ou payback, ou o ROI. Tá? A grande diferença, agora você já tem condições de ver, a grande diferença entre elas é a seguinte: a taxa interna de retorno te dá uma taxa de juros, o quanto que esse projeto é equivalente em termos de juros, é uma porcentagem, quantos por cento é a taxa de juros desse projeto. O valor presente líquido, ele te dá o quanto você vai ter a mais de dinheiro se você escolher esse projeto, do que deixar o dinheiro em alguma outra coisa. Então, aqui te dá uma porcentagem e aqui te dá dinheiro. O payback te dá tempo. Quanto tempo demora para eu ter o meu capital de volta? Aquele investimento que eu tive de volta. É mais ou menos isso que vocês vão calcular, pessoal. Lá no payback, ele é mais ou menos não. É isso que vocês vão ter que também calcular. Vocês vão ter que calcular TIR, valor presente líquido, e payback naquele projetinho, tá? Quanto tempo vai retornar. Na realidade, ele vai calcular meio automático, tá? Mas vocês vão ter que fazer essa parte de payback, que eu não estou certo se essa parte de payback já está pré-programada. Ele está, acho que lá na frente, vocês vão ter que montar isso daqui. Bem, então, nós vamos no terceiro, que é o tempo. Imagine uma coisa, pessoal. Muitas vezes,
vem um empreendedor e chega para vocês e fala, olha, vamos montar uma franquia, tá? Então, é muito comum. Um colega nosso aqui, um professor de vocês, aliás, nem vou falar quem, tá? Mas ele está montando uma franquia de um café, tá? Então, é comum a gente fazer esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de investimento. E o cara da franquia, ele já dá algumas posições, né? Uma empresa que é muito boa nisso é o McDonald's. Ele consegue, eles têm sistemas lá de previsão, de planejamento, ou seja, aquilo que vocês vão fazer no trabalho, eles têm aquilo muito bem montado, de tal maneira que se você for no McDonald's e falar, quero montar uma franquia, ele te fala até qual que é o melhor local para você montar a franquia. Ele tem algoritmos ligados ao Waze, a um monte de coisa que ele fala, o melhor local para você montar uma franquia é na rua tal, mais ou menos naquele espaço, e você vai ter tanto de retorno por ano, tanto de investimento que você vai ter que fazer. Então, olha só, pessoal, eu estou fazendo aqui um horizonte de 10 anos. Ou seja, eu não vou querer morrer com essa franquia. Eu quero montar essa franquia e daqui 10 anos vendê-la para um terceiro e falar, agora parto para outra. Parto para um outro projeto. Não quero mais mexer com essa franquia daqui 10 anos. Eu vou ter que fazer um investimento inicial de 1,2 milhões, geralmente a gente põe MM aqui, quando é milhões, e é previsto que eu vou ter um lucro anual de 0,4 milhões. Lucro não é faturamento, é o que sobra depois de eu pagar tudo. Pagou tudo, sobrou R$400 mil por ano. Tá? E um valor residual de 0,9 milhões. Significa o seguinte, daqui 10 anos eu consigo vender isso por 0,9 milhões. Me custou 1,2, mas ele depreciou. Ele foi perdendo o valor com o tempo. Então, valor residual, 0,9 milhões depois de 10 anos. Tudo bem, pessoal? A grande pergunta é, você consegue calcular tranquilamente aí a taxa interna de retorno, consegue calcular aí o valor presente líquido e consegue calcular o payback. Tá? Então, alguém pode vir e perguntar, tá, em quanto tempo eu retorno o meu investimento? Qual o meu payback? Se vocês viram lá naquela planilha que eu estou montando do prédio, eu estou calculando realmente o payback. É o seguinte, nós vamos fazer uma série de investimentos que deve dar uma economia para o condomínio. Então, eu estou tentando calcular quanto tempo retorna essa economia, porque nós vamos ter que desembolsar uma grana pesada agora para conseguir fazer as mudanças necessárias para essa economia. É um investimento. Então, quanto tempo vai demorar? É a pergunta que todo mundo está se fazendo lá. Quando que vai melhorar? Quando que eu vou ter o meu retorno? Tá? E esse retorno é o tempo que eu demoro para recuperar meu investimento. Tá? Existem duas maneiras de eu calcular. O payback simples e o payback descontado. Vamos no payback simples. Payback, pessoal, sempre tem que montar uma tabelinha. E a gente monta a tabelinha aqui. A gente coloca os períodos. Período 0 é quando você vai startar o projeto, é no momento que você coloca 1,2 milhões na mesa e fala, tá aqui a grana, vamos começar a brincadeira. Tá? E vocês vão ter os períodos. Como o período daqui é anual, eu vou fazer anual. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é quando eu quero me desfazer do projeto, eu quero chegar e ir embora. Eu tenho o seguinte fluxo, 1,2,
0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, e no final, 0,9. Dentro desse 0,9 está um 0,4 do ano 10. Então, eu acho que até tinha aqui valor residual 0,5. Tá? Desculpa, vou botar aqui como valor residual 0,5. Por quê? Porque tem o 0,5 mais o 0,4 anual do ano 10. Tá? Eu só vou vender no final do ano 10. Então, durante o ano 10, eu ganho 0,4. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, fluxo de caixa, para a gente calcular o payback. Fluxo de caixa é o gasto do primeiro ano, sinal negativo quando sai dinheiro, sinal positivo quando entra, 1,2. No segundo ano, é o anterior mais o que sobra. 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 Poxa, professor, é assim? É. Olha aqui, ó. Previsão de saldo acumulado. Esse é a previsão de quanto sobra no mês. Esse é o anterior mais o que sobra esse mês. O anterior mais o que sobra esse mês. E aí vai, tá? Então, esse é o fluxo de caixa. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, o anterior mais o que sobra, o anterior mais o que sobra, o anterior mais o que sobra. Bem, no momento que ele der igual a 0, esse é o ponto de payback. É nesse momento que eu conseguir recuperar toda a minha grana, mas sem considerar juros. Por isso que se chama payback simples. Então, é o momento que eu considero que eu tenho retorno sobre o meu investimento. Meu investimento vai demorar 36 meses para eu conseguir recuperar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Está faltando 1 minuto, então eu vou deixar para a gente começar a segunda aula logo depois que aliás, a próxima transparência eu vou começar logo que começar a segunda aula. Está faltando 1 minuto, não vou começar agora. Bem, pessoal, alguma dúvida até aqui do payback simples? Eu acho que ele é simples, né? Não tem muito segredo. E muitos de vocês fazem isso de cabeça. Muitas vezes vão fazer, eu vou receber tanto por mês, não sei o que lá, se eu investir agora, quando que eu vou ter o meu dinheiro de volta? Vou ter mais ou menos 10 meses, 8 meses, 5 meses, 4 meses, e aí vai. Eu vou brecar aqui, pessoal, e vou dar 1 minutinho e a gente já começa.